The world hangs on a thin thread, and that is the psyche of man. Em tempos antigos, acreditava-se que alguns homens eram possuidores de certos poderes. Acreditava-se que um desses poderes era a capacidade de ver o futuro. Antigas civilizações chamavam esses homens profetas, xamãs, sábios, místicos e assim por diante. Esses homens eram as vozes que gritavam o mais alto que podiam, alertando o povo sobre os grandes perigos que viriam sobre suas nações e sobre as próximas gerações. Dostoiévski, Nietzsche foram algumas dessas vozes, gritando bem alto o que aconteceria aos futuros homens se eles abandonassem sua tradição religiosa no século XX. Esse foi o dragão de seu tempo, o dragão que civilizações falharam em ver. Talvez por inocência, talvez por cegueira deliberada. No entanto, o dragão veio e destruiu a humanidade daquela época. Foi um banho de sangue, nada que havíamos experimentado ainda. Embora os dois escritores não eram relacionados um com o outro, eles compartilhavam uma ideia em comum, de que a descrença das pessoas em Deus estava trazendo para a sociedade um novo axioma de crença. A era do niilismo foi introduzida. Esse conjunto de pressuposições teve repercussões horríveis, e desde então, não nos libertamos dessa ideologia mortal de olhar a vida como se tudo fosse sem sentido. Talvez estejamos desenvolvendo e nos afastando dessas ideias, ou talvez ainda estejamos colhendo das sementes nihilistas daquela época. Em sua famosa obra, Assim Falou Zaratustra, Nietzsche demonstra exatamente o que era o espírito daquela geração. Ouça atentamente as palavras dele. A parábola do homem louco. Você não ouviu falar daquele homem louco que acendeu uma lanterna nas primeiras horas da manhã, correu para a praça do mercado e gritou sem parar: "Eu procuro Deus! Eu procuro Deus!" Como muitos daqueles que não acreditavam em Deus estavam por ali no momento, ele provocou muitas risadas. "Haha! Ele se perdeu?" perguntou um. "Ele se perdeu como uma criança?" perguntou o outro. "Ou ele está se escondendo? Ah, ele tem medo de nós? Ele fez uma viagem e migrou?" Assim eles gritaram e riram. O louco saltou para o meio deles e os perfurou com os olhos. "Onde está Deus?" ele clamou. "Eu vou te dizer. Nós o matamos, você e eu. Todos nós somos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como poderíamos beber o mar? Quem nos deu a esponja para limpar todo o horizonte? O que estávamos fazendo quando desencadeamos essa terra de seu sol? Para onde ela está se movendo agora? Para onde estamos nos movendo? Para longe de todos os sóis? Não estamos mergulhando continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Ainda há algum para cima ou para baixo? Não estamos nos perdendo, como por um nada infinito? Não sentimos o sopro do espaço vazio? Não ficou mais frio? A noite não está continuamente se fechando sobre nós? Não precisamos acender lanternas pelas manhãs? Não ouvimos ainda nada sobre o barulho dos coveiros que estão enterrando Deus? Não sentimos ainda o cheiro da decomposição divina? Deus também se decompõe, você sabia? Deus está morto, Deus permanece morto, e nós o matamos. Como devemos nos consolar, os assassinos de todos os assassinos? O que foi mais sagrado e mais poderoso de tudo que o mundo já possuiu sangrou até a morte sob nossas facas. Quem vai limpar esse sangue de nós? Que água há para limparmos nós mesmos? Que festivais de expiação, que jogos sagrados devemos inventar? A grandeza desse feito não é grande demais para nós? Não devemos tornar-nos Deus simplesmente para parecer dignos dele? Nunca houve um feito maior, e quem quer que nasça depois de nós por causa dessa ação, ele pertencerá a uma história mais elevada de que todas as histórias até agora. Aqui o louco ficou em silêncio e olhou novamente para os seus ouvintes. E eles também ficaram em silêncio e olharam para ele com espanto. Por fim ele jogou sua lanterna no chão, que se quebrou em pedaços e se apagou. "Eu vim muito cedo", ele disse então. "Minha hora ainda não chegou. Este tremendo evento ainda está a caminho, ainda vagando, ainda não atingiu os ouvidos dos homens. Relâmpagos e trovões requerem tempo, a luz das estrelas requerem tempo. Ações, embora realizadas, ainda requerem tempo para serem vistas e ouvidas. Este feito ainda está mais distante deles do que a maioria das estrelas distantes, e no entanto, eles próprios o fizeram." Foi relatado ainda que no mesmo dia o louco forçou sua entrada em várias igrejas e ali iniciou o seu Requiem Aeternam Deo. Levado para fora e chamado a prestar contas, disse que ele sempre nada respondeu senão: "O que são essas igrejas agora? Se não são os túmulos e sepulcros de Deus." A Bíblia é uma outra fonte dessas vozes, e dá uma descrição precisa do que tem acontecido ao longo da história humana. Ao longo de milhares de anos, civilizações se levantaram contra civilizações,
e às vezes contra si mesmas, nesta luta sem fim entre o bem e o mal. Podemos analisar essa situação assim. De um lado, poder e prestígio motivando os humanos. Do outro lado, amor e compaixão como forças poderosas nessa batalha. Pensar que nós, humanos, nos desenvolvemos o suficiente e que estamos avançando na solução da luta entre o bem e o mal no coração humano é uma forma ingênua de conceituar o mundo. Nunca na história da humanidade o homem se sentiu tão desconectado de si mesmos e de Deus. Estamos conectados em máquinas e desconectados do mundo ao nosso redor. Será que essa não é a morte de Deus na nossa atualidade? Será que isso não é o que está trazendo a falta de sentido na vida? E novamente o surgimento daquela filosofia nihilista que fomos advertidos no passado? Há anos estamos sendo alertados sobre os perigos de continuar essa busca por poder e prestígio às custas de nossa própria existência. Jesus nos advertiu do grande perigo de nosso coração humano. Ele chamou toda a humanidade para voltar atrás e se arrepender. Não é Deus quem está punindo a humanidade, mas nós mesmos estamos punindo a nós mesmos. Preferimos não notar o dragão, nossa própria sombra, que está tentando nos destruir. Bem, não é de admirar, lutar contra um dragão não é uma tarefa fácil, mas é o que devemos fazer para sobreviver. É o dragão ou nós. Mas espere um minuto, o dragão não existe? Isso tudo é um absurdo. Billy e o dragão. Dragão não existe. Billy Bixby ficou bastante surpreso quando ele acordou uma manhã e encontrou um dragão em seu quarto. Era um dragão pequeno, do tamanho de um gatinho. O dragão balançou o rabo alegremente quando Billy deu um tapinha em sua cabeça. Billy desceu para contar à mãe. "Dragão não existe", disse a mãe de Billy, e ela disse isso como se quisesse dizer isso. Billy voltou para o quarto e começou a se vestir. O dragão se aproximou de Billy e abanou o rabinho. Mas Billy não deu um tapinha. Se não existe tal coisa, é bobagem dar um tapinha na cabeça. Billy lavou o rosto e as mãos e desceu para o café da manhã. O dragão também foi. Estava maior agora, quase do tamanho de um cachorro. Billy se sentou à mesa. O dragão sentou-se na mesa. Esse tipo de coisa geralmente não era permitido, mas não havia muito o que a mãe de Billy pudesse fazer. Ela já havia dito que dragão não existe, e se não existe tal coisa, você não pode dizer para descer da mesa. Mamãe fez algumas panquecas para Billy, mas o dragão comeu todas. A mãe fez mais algumas, o dragão também comeu. Mãe continuou fazendo panquecas até ficar sem massa. Billy só comeu uma panqueca, mas ele disse que era tudo o que ele realmente queria, de qualquer maneira. Billy subiu para escovar os dentes. A mamãe começou a limpar a mesa. O dragão, que nesse momento já era tão grande quanto a mãe, acomodou-se no tapete do corredor e adormeceu. Quando Billy desceu as escadas, o dragão havia crescido tanto que enchia a sala. Billy teve que dar a volta pela sala de estar para chegar onde estava sua mãe. "Eu não sabia que o dragão crescia tão rápido", disse Billy. "Dragão não existe", disse a mãe com firmeza. Limpar o andar de baixo levou a mãe toda a manhã com o dragão no caminho. E teve que entrar e sair pelas janelas para ir de cômodo em cômodo. Ao meio do dia, o dragão encheu a casa, sua cabeça pendurada para fora da porta da frente, a cauda pendurada para a porta dos fundos, e não havia um cômodo na casa que não tivesse um pouco do dragão. Quando o dragão acordou de sua soneca, ele estava com fome. Uma van da padaria passou. O cheiro de pão fresco era mais do que o dragão poderia resistir. O dragão desceu correndo a rua atrás da van da padaria. A casa também foi, é claro, como uma concha de caracol. O carteiro estava subindo a trilha com algum correio para os Bixbys, quando a casa deles passou por ele e ele desceu a rua. Ele perseguiu a casa dos Bixbys por alguns quarteirões, mas não conseguiu pegá-lo. Quando o Sr. Bixby voltou para casa para almoçar, a primeira coisa que ele notou foi que a casa havia sumido. Felizmente, um dos vizinhos foi capaz de dizer a ele para que lado a casa ia. O Sr. Bixby entrou no carro e foi procurar sua casa. Ele estudou todas as casas enquanto dirigia. Finalmente, ele viu uma que parecia familiar. Billy e a Sra. Bixby estavam acenando da janela do andar de cima. O Sr. Bixby escalou a cabeça do dragão para o telhado da varanda e através da janela do andar de cima. "Como isso aconteceu?" perguntou o Sr. Bixby. "Foi o dragão", disse Billy. "Não existe tal coisa",
mamãe começou a dizer. Existe um dragão, Billy insistiu. Um dragão muito grande. E Billy deu um tapinha na cabeça do dragão. O dragão balançou a cauda alegremente. Então, ainda mais rápido do que tinha crescido, o dragão começou a ficar menor. Logo estava do tamanho de um gatinho novamente. Eu não me importo com dragões desse tamanho, disse a mãe. Por que teve que crescer tão grande? Não tenho certeza, disse Billy. Mas acho que ele queria ser notado. Bem, você pode dizer, espere um minuto. Esta é apenas uma história infantil. Talvez seja apenas uma história infantil, ou talvez não conseguimos notar a profundidade da mensagem. Algumas histórias carregam um significado profundo. Com um pouco de imaginação e sofisticação, começamos a dar sentidos a elas. Assim como a mãe de Billy, nós recusamos a ver o dragão que está ao nosso redor. Mesmo assim, o dragão continua crescendo. Ele cresce a tal ponto que quer devorar tudo ao nosso redor ou levar a nossa casa. Você pode estar se perguntando, qual é o perigo do nosso tempo? Qual é o dragão do nosso tempo? Vejamos o que Jung tem a dizer sobre a mente humana. E vamos ver se podemos entender um pouco melhor como e por que o dragão está tentando nos devorar. Percebi com os meus pacientes, principalmente com as pessoas que estão na vida pública, que eles têm uma certa maneira de se apresentar. Por exemplo, o médico. Ele tem um jeito certo. Por exemplo, ele tem boas maneiras de cabeceira e se comporta como se espera de um médico. Ele pode até se identificar com isso e acreditar que ele é o que parece ser. E então, quando ele é um professor, ele também tem de se comportar de uma certa maneira de forma que seja plausível que ele seja um professor. Você entende? Assim, a persona é um certo sistema complicado de comportamento, parcialmente ditado pela sociedade e parcialmente ditado pela expectativa ou pelos desejos que conhecemos como nós mesmos. Bem, esta não é a personalidade real, apesar do fato que as pessoas foram asseguradas de que tudo isso é muito real e honesto, mas não é. Tal desempenho, ou digamos, o desempenho da persona, é algo bom, contanto que você saiba que não é idêntico ao que aparece. Mas se você não tem consciência desse fato, então você se mete, às vezes, em conflitos muito desagradáveis. Ou seja, as pessoas não podem deixar de perceber que, em casa, por exemplo, você é bem diferente do que parece em público. E pessoas que não sabem disso, acabam tropeçando nisso. Eles negam que são assim, mas eles são assim, eles são. Então você não sabe agora quem é o homem real. É o homem tal, como está em casa, ou nas relações íntimas, ou é o homem que aparece em público. É uma questão de Jekyll e Hyde. Frequentemente, ocasionalmente, há tal diferença que você quase seria capaz de falar de dupla personalidade. E quanto mais isso é pronunciado, mais as pessoas são neuróticas. Eles ficam neuróticos porque têm duas maneiras diferentes. Eles se contradizem o tempo todo e na medida que têm consciência de si mesmos. Mas eles não sabem disso. Eles pensam que são um, todo mundo vê que eles são dois. E alguns só o conhecem de um lado, outros só o conhecem do outro. E então há situações que se chocam, porque há maneiras como você está em certas situações com pessoas, em suas relações, e essas duas situações não combinam, e são apenas desonestas. Essa é uma breve descrição do que Jung quis dizer com a palavra persona. A persona é o que estamos tentando retratar no mundo. Uma imagem, um reflexo do que queremos que o mundo veja. Não é a verdadeira personalidade dessa pessoa. Persona não é a pessoa. É parte da pessoa. É o retrato de uma imagem que ela deseja que o mundo veja. E é também, em parte, o que a sociedade espera dessa pessoa. No entanto, não é a personalidade real. Olhando para o diagrama, podemos ver que antes que a persona se manifeste no mundo, ela é guiada pelo ego, mais abaixo, o ser, e ainda mais abaixo, a sombra, que evitamos a todo custo torná-la manifesta. Se nesse processo do mais íntimo do nosso ser para o mundo exterior, estamos principalmente inflando a persona e o nosso ego, o ser não está sendo bem desenvolvido. A confusão começa a se desenvolver, um conflito do que devemos ser com o que o nosso ego está tentando manifestar por meio de uma atuação da persona no mundo exterior. Ok, então como isso pode se relacionar com o que está acontecendo hoje em dia? Bem, a persona é o que estamos apresentando nas redes sociais o tempo todo. Estamos retratando essa imagem de nós mesmos. Muitas vezes não é quem realmente somos, mas quem queremos que o mundo veja.
muitas vezes está aumentando o nosso ego por meio dessa persona. É principalmente um ato inconsciente em que estamos envolvidos. No entanto, está criando um conflito com quem realmente somos, quem o ser realmente é. Certamente precisamos lidar com todas essas coisas no diagrama. A sombra é o reconhecimento desse lado sombrio que todos nós temos, a capacidade de compreender que podemos machucar os outros, como os outros também podem nos machucar. É conhecer esse nosso lado, para que, portanto, não o manifestamos. Nossa ânima, ou ânimos, é o sexo oposto que vive dentro do inconsciente de cada ser humano. Jung acreditava que a ânima e o ânimos se manifestam em sonhos e influenciam as atitudes e interações de uma pessoa com o sexo oposto. Todas essas diferenças devem ser desenvolvidas para que se possa ter uma vida plena e rica. No entanto, para que possamos ver a sombra, deve haver luz. Sem luz, a sombra não pode se manifestar. Se acendermos uma vela em um quarto escuro, podemos projetar sombras imediatamente na parede. Através da luz de Jesus, podemos ver a sombra, podemos ver as coisas que estão em nosso íntimo, coisas que às vezes se manifestam inconscientemente. Está acontecendo desapercebido, pois não há referência de qual é o caminho certo, do que é a vida, do que é a verdade. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que provais o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como na história de Billy, estamos alimentando o dragão, a sombra, constantemente, inconscientemente. Está ficando cada vez maior, e ainda assim não conseguimos ver isso. Talvez por inocência, talvez por cegueira deliberada. Mesmo assim, o dragão continua crescendo. Ele cresce a tal ponto que vai devorar nossas vidas. Não saberemos aonde estamos, quem somos e onde estão aqueles que viveram conosco. Eles também estarão procurando por nós. Podemos ver que isso já está acontecendo nas famílias. Os pais estão desconectados de seus filhos, as esposas de seus maridos. A esquerda e a direita na esfera política estão em uma batalha constante. O dragão continua crescendo e crescendo. Não percebemos ou não queremos notar. O documentário Dilema das Redes é um grito alto avisando aos humanos o que é o dragão. Criamos o dragão e, como foi dito naquele documentário, estamos sendo alimento para o dragão. Qual é o dragão do nosso tempo? As grandes tecnologias agora sabem como manipular o comportamento humano. Usando nossa própria sombra, eles entendem como pode manter as pessoas enganjadas por horas em um ciclo sem fim. Quando você está rolando para baixo o seu feed de notícias, é como acertar o jackpot repetidamente. Muito do que é apresentado nessas plataformas é um exagero do que é a realidade. Temos tendências mais fortes para coisas negativas, para coisas ultrajantes, para nossas vaidades, como aplicativos com filtros que mudam nossa aparência aumentando a aprovação social, para conteúdos sexuais que atacam os nossos instintos primordiais. No entanto, tudo isso é uma distorção de quem realmente somos. Portanto, a neurose psicológica e os problemas psicológicos estão aumentando tremendamente. As máquinas são programadas para entender a sombra e está constantemente sugerindo que caímos nesse laço positivo, enganando nosso sistema dopaminérgico. Se somos uma criação especial de Deus e temos essa incrível capacidade de escolha, podemos mudar tudo isso. Podemos escolher controlar as máquinas, ao invés de sermos controlados pelas máquinas. Depois de tudo, The world hangs on a thin thread, and that is the psyche of man.